entrando aqui para a segunda parte, não podemos esquecer que Deus revelou em Cristo a sua suprema misericórdia. Nós merecíamos a cruz e o sofrimento. O Senhor Jesus, ao Calvário, nós merecíamos a cruz e o sofrimento, mas a misericórdia de Deus levou o Senhor Jesus ao Calvário. Misericórdia em plenitude de significado e realidade existencial, só encontramos em Deus, só em Deus e no seu Filho amado Jesus. Então Jesus é o maior exemplo, irmãos, e Ele passou isso para nós. É o maior exemplo de misericórdia. Ele realizou, Ele fez muitos milagres, tá? Ele teve compaixão de muitos. Jesus também chorou, teve misericórdia do povo que não estava ouvindo a sua palavra, teve misericórdia, mostrou para a família de Maria, Lázaro, ressuscitando Lázaro, para mostrar que a misericórdia dele é grande, que ele vela pela sua palavra. Então isso é magnífico, irmãos, isso é uma coisa linda que o Senhor Jesus faz. A misericórdia, tópico 2, misericórdia divina. É o seguinte, irmãos, como o autor nos passa, o professor da escola dominical, eu gostaria que a palavra de Deus nos mostra fatos importantes sobre a misericórdia divina, que são eles. A Nivane lê a letra A, colocando-se de pé, e lendo para mim a letra A. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmos 103, versículo 17. Pastor, lê para mim a letra B, pastor Gelino. É inevitável, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Salmo 108:4. Alísia, lê para mim a C. Pastora Mirth, lê-se a D para mim. Irmão Nilo, a letra E para mim. Amém. Vocês viram aí, irmãos, que no último versículo, que Deus tem prazer na misericórdia? Deus tem esse prazer em ter misericórdia conosco. É prazeroso para Deus ver aquele problema e ele entrar em ação. Nós chegamos a Ele com confiança e Ele tem aquele maior prazer de nos ouvir e de resolver tal problema. É prazeroso para Ele resolver. A glória de Deus vai ser manifestada. O nome dele vai ser glorificado, porque ele age de maneira extraordinária. Ele age praticando o seu amor.
E é prazeroso. Ele nos passou isso aqui, que é prazeroso, que ele sente prazer, ele tem prazer na misericórdia. A misericórdia do Senhor é eterna, irmãos. A misericórdia do Senhor, ela não é só um pouquinho, não é só um ano, não é só um mês, não. Vocês já viram uma eternidade passar? Ninguém nunca viu. Eternidade, irmãos, é para sempre. Agora, de eternidade a eternidade, isso nunca vai acabar, irmãos. A misericórdia de Deus nunca se acaba. É isso que o Senhor passa para nós, que nós precisamos aprender o que significa misericórdia e conviver na misericórdia, viver tendo misericórdia. Isso é todos os dias da nossa vida, até, irmãos, tudo isso aqui se acabar, até nós partirmos, e ir embora para ir morar com o Senhor. Nós não podemos ter misericórdia só um dia ou dois. Dó da pessoa, às vezes oramos ou ajudamos e pronto, acabou, já resolvemos o problema. Não resolveu. O problema não é resolvido assim, uma única oração ou uma única bênção que você dá a ela. Não. Temos que viver, compartilhando a nossa vida uns com os outros, ajudando sempre uns aos outros a carregar a cruz, irmãos. É tão difícil, irmãos, carregar a cruz, mas com a sua ajuda, se está pesado, quando, pessoas que mexem com cerca, com coisa assim, madeira, sabe o quanto, expressão aí, uma madeira, um pau desse tamanho, é pesado, mas quando pega um de lá ou de cá, a cruz, irmãos, quem que ajudou? Alguém ajudou Jesus a carregar aquela cruz, alguém foi obrigado, ajuda lá o mestre, ajuda lá aquele homem, ajuda lá Jesus, ele foi obrigado a carregar. Irmãos, quando, alguém ajudou, mas que leve, ficou tão leve. É assim, irmãos, quando você ajuda a carregar a cruz, orando, abençoando, estou aqui, eu te ajudo, o que você precisa? Isso está tendo misericórdia, irmãos. Deixa eu te ajudar, oferece para ajudar, mas é tão difícil a gente chegar assim, e oferecer. Mas, irmãos, eu preciso da ajuda de vocês precisam da minha ajuda. Por mais que a pessoa fale, não, eu estou com vergonha, não, vai ficar nervosa, ficar achando ruim. Irmão, se achar ruim, não está fazendo, de acordo com a palavra, não está agindo de acordo com a palavra do Senhor. E as coisas de Deus é maravilhosa, irmãos, traz alegria. A pessoa, quando está num sofrimento terrível, você chega, para ajudar e pronto, vira uma bênção, graças a Deus. É o seguinte, o tópico 3, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. O juízo de Deus, quando se trata aqui de juízo, é o juízo de Deus. Vai ser tratado sem piedade. Está o que? Em Tiago 3 e 13, 2 e 13. Alguém pode ler para mim se alguém achou? Alguém não ter misericórdia, se alguém viu alguém acamado ou alguém preso, não é assim a Bíblia diz? Preso, doente, e não ter misericórdia dessa pessoa, não foi visitar. Quantos anos tem, irmãos, que a gente não foi na cadeia? Foste preso,
E você foi me visitar, eu estive preso, né? E você foi me visitar, estava doente, foi lá em casa orar, enfermo, viste eu sem roupa, minhas roupas estavam rasgadas, e você me deu roupa para me vestir, estava com fome, você chegou lá com um pão, um pedaço de pão e me deu. E quanto tempo faz, irmãos, que isso não acontece? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não foi na cadeia? Quanto tempo faz que você não foi no hospital? Hospital é lugar de doente. É lá que eles vão buscar a cura. E acontece muito vir aqui na igreja buscar também a cura. Que Deus abençoa. Então, quantas vezes precisou? E quantas vezes você foi lá? Então fica assim uma pergunta para os irmãos refletir. Aí refletindo, aí os irmãos veem se está tendo misericórdia ou não das pessoas, né? Reflete. Porque o juiz de Deus vai ser um juiz sem piedade. Vai ser sem piedade. A palavra do Senhor em Romanos 14 e 10, Romanos 14 e 10, diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, irmãos, está aqui uma palavra para quem gosta de julgar as outras pessoas, uma palavra perguntando: por que você julga o seu irmão? Mas tu que julga o teu irmão, será que isso vai ficar imune ou impune, né? Sem o castigo, irmãos? Será? Deus vai tratar com essas, né, que praticam essas coisas, que não pratica, né, amor, mas vive julgando o irmão, o teu companheiro que está do teu lado. O Senhor não vai ter misericórdia. Hoje Ele tem misericórdia, hoje Ele pede para nós termos misericórdia, e Ele tem misericórdia conosco. Mas é o seguinte, irmãos, vai chegar este juízo aqui que trata a nossa lição, né? O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. Então é o momento sempre da gente estar refletindo. Diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, que é o versículo 10 de Romanos 14. Esse é o dia em que todos almejarão alcançar misericórdia. E a Bíblia diz que todos joelhos vão dobrar diante do Senhor, irmãos. Todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Todos os joelhos vão dobrar necessitando desta misericórdia. E segundo a palavra de Deus, os que fez, irmãos. Os que não fez, acabou. Tá? Não tem mais tempo para fazer quando chegar esse dia. Não haverá tempo mais. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, eu te prometo, meu Deus, eu vou ser uma tocha na tua igreja, eu vou ser um pregador, eu vou ser um cantor. Não vai existir tempo para isso mais não. Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou pagar, Senhor, o dízimo, eu vou dar oferta. Irmão, não vai ter compromisso com isso mais não, não vai ter tempo para isso mais não. O tempo é hoje, o tempo, né, se chama hoje. Eu te prometo, Senhor, que a partir de hoje eu vou ser diferente. Não vai ter mais tempo para você ter promessas e promessas e promessas, mas não. Acabou, vai acabar a misericórdia quando esse dia chegar. Acabou. Então não tem mais tempo, não vai ter mais tempo para a gente ficar engambelando Deus, não. Não. Deus, né? Ninguém brinca com Deus. A gente fala assim, engabelando Deus, a gente está brincando com Deus, né? Como dizem muitas pessoas, Deus não é aquele negócio que você joga assim, né? Brincando de criança, né? Peteca, né? Assim, ó.
vai lá Deus, faz isso, faz aquilo. Em vez de Deus dar ordem para a gente, nós, vai lá Deus, faz isso, visita o hospital, vai na cadeia, vai lá na cidade, vai lá Senhor, vai lá. E assim, né? Assim que a gente faz. Deus é que nos dá as ordens, e nós é que temos que fazer, cumprir. Amém? Graças a Deus. Só que esse é o dia em que todos almejarão alcançar misericórdia. Só que esse vai ser o dia de colhermos o que plantamos. Portanto, plantemos hoje misericórdia para amanhã colhermos misericórdia. Aqui é o que está falando, que é a lei da semeadura. Se você planta hoje misericórdia, amor, né, com as pessoas, e muitas outras coisas, irmãos, né, tem tanta coisa. Se você faz o bem hoje, amanhã as pessoas vão fazer o bem para você. Tá? Então bem que precisa fazer o bem para você colher o que é mais agradável amanhã. Vejamos o exemplo do credor impassivo que está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Mateus 23. Eu estou lendo, irmãos, muito aqui, falando muito. Nós temos a ceia, nós temos almoço, graças a Deus, né? Hoje, sempre nós estamos tendo almoço na igreja, os irmãos compartilhando, abençoando, né? Participando. E estou fazendo questão de aproveitar aqui a nossa lição, tá? E vai ser com certeza uma maravilha. Se não der para terminar aqui, não se importa não, que o texto que eu estou falando aqui, aquilo que eu estou falando está englobado em toda a lição, tá? Próximo domingo nós vamos continuar na outra lição, que o que está sendo falado está no texto, tá? Então o credor achou para mim? Mateus 18, versículo de número 23 ao 35, diz assim, irmãos. 23 ao 35. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga, né? A dívida lhe pagasse. Então, aqueles servos, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Senhor, dê mais um tempo, né? Estava pedindo um tempinho aí, viu? Me dá mais um tempo, eu vou pagar, tudo vou te pagar. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, que o texto trata, soltou e perdoou a dívida. Perdoou, irmãos, a dívida. Saindo, porém, aquele servo, olha só o que acontece, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis,
Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devias. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se não perdoarmos os nossos irmãos que nos agride, que nos aflige, que nos maltrata, se nós não sabermos perdoar, se não perdoar, não é saber perdoar não, se não perdoar, o Senhor vai fazer desse jeito também, né? Vai encerrar na prisão, né? Vai jogar, né? No fogo, sim, irmãos, vai jogar. Então nós temos que aprender a perdoar os nossos irmãos, perdoar. Amém? Aqui encontramos uma situação bem parecida com a nossa. Um servo que não tinha condição de pagar a sua dívida. Ele se prostra diante do seu Senhor e clama misericórdia. Então é assim, irmãos. Nós precisamos, né? Prostrar diante do Senhor. Às vezes nós temos que ter essa capacidade, este amor, essa coragem de perdoar o nosso irmão, para que depois não venhamos pagar. Porque se fizermos mal um com o outro, nós vamos pagar para Deus, irmãos. Tá? Não é pagar para o irmão não, nós vamos receber a nossa paga, né? Aquilo que nós devemos, vamos ter que pagar. Se nós devemos isso, passamos a vida inteira e não praticamos isso, nós somos devedores, tá? Devedores. E o Senhor nós vamos prestar conta com Deus. Ele se prostra diante do seu Senhor e clama por misericórdia. Almejamos o perdão da sua dívida. Alcança o perdão e volta para a sua casa muito feliz por ter encontrado no coração do rei tamanha misericórdia. Se observarmos melhor o versículo de número 27, diz que o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, né? Primeiro ele perdoou a dívida daquele, né, que devia 10.000 talentos, depois o outro devia 100, não recebeu o perdão de quem devia 10.000 e foi perdoado pela dívida de 10.000 talentos. Então, bastante clara esta lição. E os irmãos, né, compartilhou, os irmãos viram aí, ouviram. Porém, depois de haver sido perdoado pelo seu Senhor, ele também precisava ter exercido misericórdia. Quando nós chegamos a Deus, Senhor, nos perdoa, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas crentes que caíram em fracasso, né, no mundo, no adultério, e precisa de misericórdia. Não, isso vai para o inferno, pecou, caiu, isso não tem jeito mais não, irmãos. Temos que ter misericórdia, rogar a Deus, clamar ao Senhor: Senhor, perdoa, ajuda, Senhor, esta vida. Comigo nunca aconteceu, porque
texto nos passa, né? É perdoar, perdoar, irmãos. Se aconteceu com você, acontece com outro, pode acontecer comigo? Pode. Se eu não vigiar, se eu não orar, acontece, mas eu mereço perdão. Você merece o perdão. Nós temos que aprender isso. Não vigiou, pecou. Não, acabou. Nem amizade. Não, irmãos. É agora que eu preciso do seu apoio. É agora que eu preciso de você chegar, ajudar. Preciso da sua oração. As pessoas são simples, irmãos. São simples. Pode ser rico, pobre. Do mesmo jeito. Perdão sem misericórdia, perdão sem misericórdia, porque uma vez a pessoa fala assim, perdoe ele, mas na próxima oportunidade que vem, taca tudo na cara do outro. Joga mesmo. Taca tudo na cara do outro. Tá vendo? Aí, ó. Você não é gente de confiança, não. Não, nunca fiz isso. Você já fez isso? Aí ele comenta. Quer dizer, é um perdão sem misericórdia. O perdão com misericórdia, você perdoou e esqueceu. Acabou. É uma vida nova. Começou a vir para frente agora. Mas não. Tem que perdoou, mas não tem misericórdia. É como o Senhor nos ensina, né? Perdoou e Ele esquece. Nós também temos que perdoar e esquecer. E nunca mais lembrar, nunca mais, irmãos. Não é voltar, né? E jogar tudo em cima do coitado que errou. A pessoa já precisa de misericórdia. A gente precisa ter misericórdia com ela. E acaba jogando tudo em cima dela de novo. Então fica difícil para a pessoa levantar. É preciso uma palavra amiga, um conselho amigo, a palavra de Deus para ela levantar. Porém, depois de haver, já li, e por isso toda a sua dívida voltou sobre a sua vida. Ele devia e foi perdoado, né? Depois ele não quis perdoar o que estava devendo 100. Então voltou toda a dívida e acabou que pegou ele e jogou, né? Para ser atormentado. E Deus, irmão, não tem esse desejo, não quer que isso aconteça. O Senhor tem prazer na misericórdia. Tem prazer em ter misericórdia com você. E nos ensina sim a ter também. O tópico 5, o Evangelho e a misericórdia. O Evangelho pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o principal exemplo da sua misericórdia, da pura misericórdia, deixar a sua glória e fazer homem depois de ter ensinado a misericórdia, ressuscitado dos mortos, curado, alimentado e salvado grandes multidões, morreu crucificado por um mundo cheio de pecados e deixou essa ordem quando no Sermão da Montanha disse: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está aí. Nós temos que ser misericordiosos como o nosso Deus tem misericórdia de nós, enviando Jesus para morrer, né, em nosso lugar, nos perdoando. O nosso pecado fez com que ele sofresse, pagasse. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro, né? Mas graças a Deus recebemos o perdão. Várias vezes vimos a frase: Jesus movido de íntima compaixão. A compaixão é a sua ação da misericórdia, como podemos observar em Mateus 20, versículo 29 ao 34. Na cura dos 2 cegos, que eu já falei lá no início para os irmãos, que Jesus curou os 2 cegos, tendo misericórdia daqueles cegos, Jesus curou.
tá? Jesus curou. Porque Jesus, quando viu que eles precisavam ser curados, Jesus o curou, porque eles pediam pela misericórdia, ele pedia compaixão, e Jesus concedeu esta bênção para eles. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão, repreendia para que o que? Calasse. E às vezes, se você for repreendido, para você calar a sua boca, um grande exemplo aqui, o cego, irmãos, o problemático não ficou mudo, não, ele gritou mais alto, ele grita mais alto ainda, para que alguém que tem realmente misericórdia possa perdoar, possa ter algo a lhe oferecer. Então o povo que repreendia ele, e eles porém clamavam mais alto, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou e perguntou: o que quereis que vos faça? O que ele falou? Disseram eles: Senhor, que nos abra os olhos, abra os olhos. E Jesus, movido de compaixão, irmãos, Jesus sentiu, irmãos, lá dentro, lá na alma. Quando nós sentimos assim, temos compaixão, somos movidos, comovidos, o Senhor realiza. E assim o Senhor realizou, movido de compaixão, tocou os olhos e imediatamente recuperaram e seguiram, tá? Seguiram a sua viagem e o seguiram. Até mesmo quando pensamos em salvação, já que o Evangelho são boas novas de salvação, a misericórdia se mostra irrepreensível, imprescindível. Não há salvação sem misericórdia. Então quer dizer, se eu não tiver misericórdia, se eu não praticar misericórdia, não conviver praticando, eu não sou digno de ser salvo. Não existe salvação sem misericórdia, tá? Quer ser salvo? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do pastor, tem misericórdia do irmão que está do seu lado, tem misericórdia. Veja com os olhos, com os olhos de puro, abençoado. Olha para os irmãos com os olhos de, aquele olho de compaixão. Ou quanto esse irmão é abençoado, ou quanto esse irmão precisa